Bem-vindos ao Passado Surpreendente, onde hoje mergulhamos nas sombras e segredos da Segunda Guerra Mundial, revelando o fascinante mundo dos códigos secretos e da criptografia. Esta era de conflito global não foi apenas uma batalha de armas e estratégias, mas também uma guerra silenciosa de inteligência e engenhosidade. De máquinas sofisticadas como a Enigma, usada pelos nazistas, até o inquebrável código Navajo empregado pelos americanos, o uso de códigos secretos moldou o curso da guerra e decidiu o destino de nações. Prepare-se para descobrir a história oculta por trás desses enigmas e a batalha intelectual travada por gênios da criptografia e espiões corajosos, cujos esforços clandestinos foram cruciais para a vitória na maior guerra da humanidade. No coração dos segredos da Segunda Guerra Mundial, a máquina Enigma se destaca como uma das mais notáveis ferramentas de criptografia já criadas. Desenvolvida na Alemanha e adotada pelo regime nazista, a Enigma era uma máquina eletromecânica de codificação, cuja complexidade era considerada intransponível na época. Cada pressão de tecla fazia com que rotores se movessem, transformando a letra digitada em outra através de um labirinto de fiações elétricas e múltiplas configurações possíveis. Esta intricada dança de rotores e fios era a espinha dorsal de uma rede de comunicação que os nazistas acreditavam ser absolutamente segura, transmitindo ordens e planos de batalha sem temor de interceptações pelos aliados. A Enigma era tão avançada que a cada tecla pressionada, a configuração mudava, tornando a tarefa de decifrar suas mensagens uma missão quase impossível. Essa confiança na Enigma permitiu aos nazistas coordenar suas forças com uma eficiência mortífera, um segredo que precisava ser desvendado para mudar o curso da guerra. Foi no isolado complexo de Bletchley Park, na Inglaterra, que um grupo de matemáticos, linguistas e mestres em quebra de códigos, liderados pelo brilhante Alan Turing, iniciou a árdua tarefa de decifrar o enigma da Enigma. Em uma corrida contra o tempo, eles desenvolveram o Bombe, um dispositivo eletromecânico projetado para decifrar as mensagens da Enigma. A cada mensagem decifrada, um vislumbre do plano alemão se revelava, tornando-se uma arma crucial nos esforços de guerra dos aliados. A quebra do código da Enigma não foi apenas um triunfo da inteligência e engenhosidade, mas também um ponto de virada na guerra, que salvou inúmeras vidas e acelerou a derrota do regime nazista. A história da Enigma, entrelaçada com os feitos de Turing e sua equipe, é uma saga de desafios intelectuais, perseverança e genialidade, um capítulo fascinante da história que redefiniu o papel da criptografia e da inteligência na guerra moderna. Em um capítulo único e surpreendente da criptografia na Segunda Guerra Mundial, surge o Código Navajo, um método de comunicação inquebrável desenvolvido pelos Estados Unidos. Baseado na complexa e pouco conhecida língua dos Navajos, um povo nativo americano, este código foi criado para garantir que as mensagens militares americanas no Teatro do Pacífico permanecessem seguras contra a decifração japonesa. Os Code Talkers, como ficaram conhecidos os soldados navajos, transformaram sua língua materna em um código de guerra sofisticado, usando palavras do dialeto navajo para representar termos militares. Por exemplo, um tanque era chamado de tartaruga, e um bombardeiro de pássaro de trovão. Essa inovação linguística provou ser uma ferramenta de comunicação incrivelmente eficaz nas batalhas do Pacífico, onde a rapidez e a precisão das informações eram vitais. O código Navajo não apenas resistiu a todas as tentativas de decifração pelos japoneses, mas também permitiu comunicações rápidas e claras, tornando-se um recurso valioso para as vitórias americanas em batalhas como Iwo Jima e Guadalcanal. A história dos Code Talkers navajos é uma mistura de heroísmo, engenhosidade e reconhecimento tardio. Esses homens serviram com distinção, mas, por muitos anos após a guerra, a natureza secreta de seu trabalho os manteve na sombra, sem o reconhecimento público que mereciam. Foi somente décadas mais tarde que sua contribuição crítica para o esforço de guerra foi plenamente reconhecida e celebrada. O uso do Código Navajo é um testemunho do poder das línguas indígenas e da importância da diversidade cultural na resolução de desafios complexos. Esta história extraordinária destaca não apenas a genialidade por trás da criação do código, mas também a bravura e o patriotismo dos Code Talkers, que usaram sua herança cultural como uma arma decisiva na maior guerra do século XX.
O código Navajo permanece como um exemplo brilhante de como a criatividade e a inovação podem surgir das mais inesperadas fontes, mudando o curso da história. Além da Enigma e do código Navajo, a Segunda Guerra Mundial foi palco de uma diversidade de técnicas de criptografia, cada uma desempenhando um papel crucial nos intrincados jogos de espionagem e contra-espionagem. Um desses dispositivos era o sistema japonês Purple, uma máquina de codificação sofisticada usada para comunicações diplomáticas. A complexidade do Purple residia em seu sistema de discos rotativos e fiação elétrica, considerado pelos japoneses como impenetrável. No entanto, graças ao trabalho incansável de criptoanalistas americanos, o código foi eventualmente quebrado, permitindo aos aliados um vislumbre precioso das estratégias e planos japoneses. Outro exemplo notável foi o cifrador britânico Tipex, uma máquina inspirada na Enigma, mas modificada e aprimorada pelos britânicos para suas próprias comunicações seguras. Estes dispositivos e sistemas não eram apenas ferramentas de guerra, eram os protagonistas de uma batalha silenciosa, travada nas sombras, onde cada mensagem decifrada poderia significar a diferença entre a vitória e a derrota. O fascínio por essas técnicas de criptografia não se limita aos seus aspectos técnicos, é também uma história de mentes brilhantes enfrentando desafios aparentemente insuperáveis. Por trás de cada máquina e código, havia equipes de criptoanalistas, matemáticos e linguistas dedicando suas vidas à arte da decifração. Esta guerra secreta de inteligência foi uma dança de engenhosidade e contra-engenhosidade, onde cada avanço era respondido com novas camadas de complexidade. O impacto dessas técnicas estendeu-se para além do campo de batalha, influenciando a diplomacia, as operações secretas e a própria natureza da guerra. As histórias desses códigos e das mentes que os criaram e quebraram são um testemunho do poder do intelecto humano e da inovação sob pressão extrema, um legado que moldou o mundo da criptografia e da segurança da informação como conhecemos hoje. Em nossa viagem pelo passado surpreendente, desvendamos os intrigantes mistérios da criptografia na Segunda Guerra Mundial, desde a complexa máquina Enigma até o inovador código Navajo e outras técnicas de codificação que desempenharam papéis cruciais no conflito global. Essas histórias de engenhosidade e estratégia destacam não apenas a importância da criptografia na guerra, mas também o poder do intelecto humano em superar desafios extraordinários. Se você se fascinou por este mundo de códigos secretos e jogos de espionagem, deixe seu like e inscreva-se no canal Passado Surpreendente para mais explorações emocionantes nas páginas ocultas da história.